Vamos começar então mais uma aula de língua portuguesa. Olha só, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante nos concursos públicos, tá? E por vezes também é um assunto que gera muita dificuldade para o aluno na hora dele produzir uma boa redação. O que nós vamos falar hoje? Vamos trabalhar a pontuação, tá? Nós vamos falar sobre a pontuação. Por que esse tema, ele gera tantas dúvidas nos alunos e por que às vezes a gente não sabe usar a pontuação de maneira adequada? Onde está o problema? A pontuação, ela está muito relacionada a aspectos sintáticos. Eu preciso saber quais são os termos da oração, eu preciso saber o conceito de frase, enfim, eu preciso saber de uma série de elementos para que eu consiga utilizar a pontuação de maneira correta, tá? Então, antes da gente começar, já vou falar para vocês quais são os pontos importantes que vocês precisam relembrar para se dar bem aqui comigo na matéria de pontuação. Pessoal, sabe o que é um vocativo, o que é um aposto explicativo, sabe o que são frases exclamativas, sabe o que são interrogações, tudo isso auxilia vocês a entender a pontuação, tá bom? E, para a gente começar, eu gostaria que vocês entendessem ou que vocês analisassem comigo algumas pequenas frases, só para vocês entenderem o quanto a pontuação está relacionada com produção de sentidos dentro de um texto. E, às vezes, um ponto, na verdade, a vírgula colocada em local errado, ela pode gerar ali ou alterar completamente o sentido daquilo que a gente está querendo dizer. Vamos olhar os exemplos? Olha só, pessoal. As minhas duas primeiras frases. Falem ela aí de casa, pensem. Será que a gente tem diferença de sentido para essas duas frases? Quando eu digo não espere e quando eu digo não espere. Essa pausa que a gente coloca depois do não altera o sentido? Pensem, já já a gente responde. Próximo exemplo. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Será que a gente também tem aí mudança de sentido pelo uso dessa vírgula? Próximo exemplo. Este juiz é corrupto. Este juiz é corrupto. Será que nessas frases alterou alguma coisa de sentido? Sim, alteramos completamente o sentido das frases pelo uso da vírgula, tá bom? Olha só, gente. Primeira frase, quando eu digo não, espere, a minha ordem ela é afirmativa, eu estou dizendo para efetivamente esperar. Na segunda frase, aí eu estou dizendo para não esperar. A vírgula, ela mudou o sentido dessa frase. Próximo. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Temos diferença? Sim. Na primeira frase, eu estou querendo dizer que é pouca coisa. Só isso, ele resolve, tá tranquilo. E na segunda frase, eu estou dizendo que é alguma coisa que só aquela pessoa especificamente resolve, né? Estou restringindo quem pode resolver, tá bom? E no próximo... Este juiz, eu tenho aqui um vocativo, estou falando com o juiz que alguém é corrupto. E na frase de baixo eu estou dizendo que este juiz é corrupto, tá? Isso aqui, na verdade, é só para vocês pensarem um pouquinho o quanto é importante a gente utilizar a pontuação de maneira correta e o quanto a gente pode ter alteração de sentidos aí, tá bom? E antes da gente começar, então, o estudo de cada um dos pontos, vou colocar uma frase para vocês darem uma olhadinha, né? Às vezes vocês já devem ter visto essa frase em algum lugar, e às vezes não. Olha só, pessoal. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Tem uma vírgula que deve ser colocada nessa frase. Pensem aí, pessoal, e vejam onde que vocês colocariam essa vírgula no meio dessa frase. Olha só. Existem duas possibilidades. E, em regra, as mulheres costumam fazer um tipo de pontuação e os homens costumam fazer outro tipo de pontuação. Em regra, os homens colocam a vírgula aqui. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. E as mulheres costumam colocar a vírgula
aqui. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. O que a gente percebe? Que a gente mudou completamente o sentido da frase por meio da vírgula, tá bom? Isso é só pra gente contextualizar um pouquinho, para vocês entenderem o tanto que a pontuação está relacionada com a produção de sentidos, principalmente a vírgula, tá bom? E vamos começar então. Dentro da língua portuguesa, quais são os pontos ou quais são os tipos de pontuação que nós temos, né, a nosso favor para a gente produzir um texto, tá bom? Primeiro, a danada da vírgula, tá bom? E eu já adianto a vocês que devido à complexidade da vírgula, como a gente acabou de ver nos exemplos anteriores, nós vamos trabalhar esse conceito em aula específica, tá bom? Na próxima aula nós vamos falar especificamente sobre vírgula. Além da vírgula, o ponto e vírgula, que é uma pontuação que acaba sendo um pouquinho difícil de ser compreendida. Por quê? Porque ela também aqui às vezes se relaciona com a própria vírgula dentro da frase, tá bom? Então, em primeiro lugar, a mais complexa e com mais casos é a vírgula. Depois, ponto e vírgula, tá bom? Esses dois conceitos a gente vai estudar na nossa próxima aula. E hoje, 2 pontos, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, travessão, parênteses, aspas e reticências. São todos os pontos que a gente tem, ou todos os tipos de pontuação que nós temos dentro da língua portuguesa. Parece muita coisa, mas vocês vão ver comigo agora nesta aula que esses casos eles não são muito com muitos pontos ou muitas coisas para vocês aprenderem. Na verdade, todos esses pontos que a gente vai ver hoje, eles são mais fáceis, tá? Uma vez aprendido, não esqueçam nunca mais, beleza? Então, para a gente começar o estudo da pontuação, vamos falar do ponto final, tá bom? O que eu tenho para falar para vocês sobre o ponto final? Ponto final é um pinguinho, um pontinho que a gente coloca onde? No final da frase. Essa é a regra geral de uso do ponto final. O que eu já adianto a vocês? Tem gente que não gosta muito de ponto final. Escrevem frase, gente, ali com 10 linhas e aí que pensa num ponto final. O que vocês têm que pensar? Gente, uma frase é composta quando a gente tem um sentido completo. Em regra, nós temos frase com sujeito, verbo e complemento. A professora iniciou a aula às 23 horas, por exemplo. Ponto final. Eu passei uma informação, eu tenho sentido completo, tá? Então, quando você tem a sua frase, que você coloca sujeito, verbo, complemento e até um adjunto, você vai lá e coloca um ponto final, tá? Outras ideias podem ser colocadas com novas frases. Claro que por vezes as intercalações são importantes e tudo mais, mas sempre que você tem um sentido completo, sujeito, verbo, complemento, você pode utilizar o ponto final, tá bom? Isso é importante para pensar nas aulas de redação, porque às vezes um parágrafo tem 7 linhas e apenas um ponto final. Não pode, você tem que colocar pelo menos 3 frases dentro do seu parágrafo, ou seja, 3 pontos finais, tá bom? Olha só, gente. No meu primeiro exemplo, posso ouvir o vento assoprar com força. Passei uma informação, eu que posso ouvir o vento fazer o quê? Assoprar com força. Eu venho aqui e coloco um ponto final, tá bom? E na frase da frente? Não, isso daqui eu quis dar uma ênfase e coloquei exclamação. Posso fazer também. Outro caso em que a gente utiliza ponto final, quando a gente tem abreviaturas. A gente estudou as abreviaturas lá na morfologia, né? A gente reduz ali o tamanho da palavra, por exemplo, fevereiro vira feve, né? Habitante, hab, rodovia, rode, etcatera, etc, tá? E aí você pode colocar ponto final na frente das abreviações. São os 2 casos em que a gente utiliza o ponto final. Frase com sentido completo e abreviações. Professora, e se a minha frase termina com uma abreviação e eu pus um pontinho lá, eu vou colocar outro ponto? Não precisa, tá? Às vezes a gente coloca, eu estava feliz, animado, contente, etc. Ponto.
né? Na frente do etc. tem que ter um ponto. Vou repetir o ponto final? Não precisa, apenas um pontinho só lá na frente, tá bom? Se a frase terminar com abreviação, somente um ponto final, tá bom? Esse é o primeiro, mais fácil ponto aí, só lembrar da estrutura da frase, sujeito, verbo, complemento. Sentido completo, ponto final. Gente, segundo tipo de pontuação que nós temos, ponto de interrogação. Para que a gente utiliza na língua portuguesa pontos de interrogação? Para indicar que a gente tem uma interrogação, para indicar que a gente tem uma dúvida, para indicar que nós estamos fazendo uma pergunta direta. E às vezes a gente faz isso dentro do nosso texto. Posso colocar ponto de interrogação na minha redação, por exemplo? Pode, desde que você responda aquela pergunta que você colocou lá com ponto de interrogação, tá bom? Vamos para os exemplos? Eu disse a palavra peremptório, olha só. Tem aqui, gente, uma interrogação entre parênteses. Por que eu posso fazer isso dentro da minha frase ou por que a gente pode ver isso dentro de um texto? Para indicar que eu estou em dúvida sobre aquilo que eu estou falando, tá? A pessoa que produziu a frase tem alguma dúvida e a gente marca essa dúvida por meio dessa interrogação entre parênteses, tá bom? E o segundo exemplo, o que você faria se só lhe restasse um dia? É uma dúvida, é uma pergunta que está na sua forma direta aí, a gente finaliza ela com um ponto de interrogação, tá bom? Simples assim. Então, tanto o ponto final como um ponto de interrogação, eles são fáceis de serem utilizados dentro da frase. Mais um pontinho para conta que é super tranquilo, fácil, ponto de exclamação. Para que serve um ponto de exclamação? Serve para indicar que eu estou exclamando alguma coisa, que eu estou colocando ali o meu ponto de vista, talvez as minhas emoções, os meus sentimentos na frase, né? Quando eu estou fazendo isso, eu demonstro isso com a utilização do ponto de exclamação. Muito utilizado o ponto de exclamação nas interjeições, por exemplo, nossa, sério, jura? Quando você faz essas pequenas construções, demonstrando a sua opinião, o seu estado, o seu sentimento, você encerra ela com um ponto de exclamação, tá bom? Por vezes também, quando a gente quer demonstrar uma ênfase, quando a gente utiliza um chamamento, a gente chama alguém ali com certa ênfase, a gente também pode utilizar esse ponto de exclamação. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos? Olha só. Primeira frase, que linda mulher. Estou exclamando, estou dizendo, estou admirando, né? Essa mulher. Então eu marco isso com ponto de exclamação. Próximo. Saia daqui, estou indicando uma ordem, inclusive parece que está com braveza, né, para dizer isso. Posso marcar isso com ponto de exclamação. E no meu terceiro exemplo, eu tenho um chamamento que, em regra, é separado na frase por vírgula, mas quando você quer dar ênfase, você pode colocar um ponto de exclamação, tá bom? Então a exclamação ela serve para isso, para demonstrar sentimentos, opiniões, expressões, interjeições e assim por diante. Posso colocar ponto de exclamação na minha redação, por exemplo? Não, tá bom? Você se limita ali a colocar ponto final e no máximo ponto de interrogação. Por que a exclamação ela não é bem vista, pessoal, dentro de uma redação? Porque você não mostra. Embora você coloque a sua opinião de uma forma impessoal, você não vai o quê? Demonstrar seus sentimentos, as suas opiniões, as suas expressões dentro da redação. Isso quebra um pouco a impessoalidade que a gente espera dentro de uma redação. Portanto, a gente deixa esse pontinho de exclamação mais lá para os textos literários, para as poesias e assim por diante. Textos dissertativos, a gente evita o uso da exclamação. Beleza? Deu para vocês perceberem então que esses três tipos de pontuação aqui são bem fáceis, bem tranquilos, né? Chamo sempre a atenção para o ponto final, para vocês não terem muita dó de utilizar esse ponto final. Seguindo um pouquinho, quarto tipo de pontuação que vocês precisam saber é o 2 pontos, 2 pontinhos, um em cima do outro. E a gente pode utilizar isso como um recurso dentro do nosso texto.
Na redação é um recurso e às vezes quando as provas objetivas elas pedem para você analisar, elas podem colocar o seguinte, na frase tal, os 2 pontos justifica-se por ser, por anunciar, uma enumeração, um aposto explicativo e aí vocês têm que identificar isso na frase, tá bom? Então vamos lá entender quando é que a gente usa os 2 pontos dentro de uma frase. Primeiro exemplo. Assim disse Voltaire, devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas que pelas respostas. Aqui os 2 pontos, para quem não conhecia, né? O que a gente está fazendo aqui? A gente está anunciando que nós vamos trazer uma voz de outra pessoa para o nosso texto, né? Estou anunciando ali uma citação ou estou anunciando uma outra ideia para o meu texto. Se eu vou anunciar, por exemplo, um diálogo direto, ou se eu vou anunciar uma citação, eu faço esse anúncio, ou eu indico esse anúncio por meio dos 2 pontos, tá bom? É o primeiro caso em que a gente pode utilizar os 2 pontos. Outro caso em que é muito comum a gente utilizar 2 pontos. Às vezes nós temos apostos explicativos, tá bom? Às vezes nós temos apostos explicativos e às vezes também nós podemos ter enumerações. E quando a gente tem apostos explicativos ou quando a gente tem uma lista, a gente tem uma enumeração, a gente utiliza também os 2 pontos para anunciar, tá bom? Olha só, no meu exemplo, em nosso meio há bons profissionais. Quem são esses profissionais? Vou colocar ou vou explicar, vou anunciar quem são esses profissionais que eu acabei de me referir. Se eu simplesmente digo, em nosso meio há bons profissionais, as pessoas ficam esperando quais são esses profissionais, tenho que explicar. E um recurso é você anunciar isso por 2 pontos, tá? Existem outros recursos? Existem, mas os 2 pontos eles cabem bem. Assim como no próximo exemplo, adquirimos vários saberes, como... Vou colocar quais são esses saberes, linguagens, filosofia, ciência, tá? E às vezes, o que acontece? A gente tem uma listagem, por exemplo, nesse meu exemplo, adquirimos vários saberes como? Aí aqui viria linguagens, filosofia e ciência, tá? Eu poderia da mesma forma anunciar esses saberes aí com a utilização dos 2 pontos. Então, em regra, os 2 pontos são utilizados para isso. Para anunciar uma enumeração, para anunciar uma citação, né, a voz de outra pessoa no meu texto, e também para indicar um aposto explicativo, né? Nesses 3 casos a gente pode utilizar então os 2 pontos. Beleza? Seguindo um pouquinho, próxima pontuação que nós temos são as reticências. Pessoal, para que a gente utiliza as reticências dentro do texto? Para quem não conhece reticências são os 3 pontinhos, né, que a gente coloca um na frentinha do outro, e ele é utilizado dentro do texto em 3 casos, tá bom? Em 3 casos. Vou perguntar para vocês, não sei se alguém já fez isso, mas às vezes, quando alguém vai participar de uma peça de teatro, por exemplo, né, aí vem lá, pega o roteiro da peça, e aí tem o diálogo. E geralmente, o que acontece? Tem um travessão que indicando que é a fala de alguém, e aí tem a fala. E logo na frente a gente coloca 3 pontinhos. Para que serve esses 3 pontinhos quando a gente tem um diálogo ali numa peça? Esses 3 pontinhos são colocados para indicar que a próxima pessoa tem que te interromper, tá? Mostra ali que você vai estar no meio da sua fala, mas a outra vai ter que te interromper. Ou seja, os 3 pontos, eles servem para demonstrar uma interrupção do texto, uma interrupção da fala, tá bom? Olha no meu exemplo. O presidente da República está ciente e aí a gente precisaria de mais informações. O que esses 3 pontos me indicam? Que teve uma interrupção naquilo que ia ser falado. Tá bom? Geralmente a gente vê isso, como eu falei, em textos narrativos, peças teatrais e assim por diante. Mas pode ser essa a função das reticências, mostrar que foi interrompido o texto ou o pensamento. Segundo caso em que a gente pode utilizar as reticências. Às vezes, a gente quer fazer uma citação de um texto deste tamanho. Vamos imaginar uma jurisprudência de lei, alguma coisa nesse sentido, e é deste tamanho. Mas o que me interessa é, por exemplo, o começo
e o fim do texto. Aquilo que está no meio ali não me interessa. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente coloca isso dentro de um texto? A gente vai recortar só a parte que interessa pra gente e a gente vai demonstrar que um pedaço foi suprimido. Como é que a gente mostra que a gente suprimiu um pedaço do texto? Olha só no meu exemplo. A gente pode colocar 3 pontinhos entre parênteses ou colocar 3 pontinhos entre colchetes, tá? Então, se aparecer para você numa prova objetiva, esse símbolo, 3 pontinhos entre parênteses ou 3 pontinhos entre colchetes, significa que uma parte do texto ali foi suprimida, tá bom? Olha só. O primeiro e crucial problema de linguística geral que Saussure focalizou dizia respeito à natureza da linguagem. Encaravam como um sistema de signos. E aí, gente, tinha mais coisa para ser falada aqui. Cortou, tirou. A gente ou coloca os 3 pontinhos, ou a gente vai colocar o quê? Entre parênteses ou entre colchete, tá bom? E a última coisa, ou a última forma que a gente utiliza as reticências é quando a gente tem várias coisas para falar, mas a gente se limita a falar poucas coisas e dá uma ideia de que a gente está prolongando o nosso pensamento ou a nossa fala. A gente utiliza então os 3 pontinhos no final da frase. E ele equivale a etc, etc, ponto, tá? Então a gente pode, às vezes a gente quer falar várias coisas, alegria, tristeza, o pânico, sei lá, etc. É uma forma, ou a gente simplesmente coloca 3 pontinhos, tá bom? A gente tem essas duas possibilidades. Tranquilo? Só reiterando para a gente passar então para o próximo exemplo. Reticências, 3 pontinhos um na frente do outro, marca interrupção de uma fala ou de um pensamento, marca que eu suprimi um pedaço do texto, principalmente se ela está entre parênteses ou entre colchete, ou ainda diz que a gente tem um prolongamento da fala, e aí ela é colocada no final da frase e também pode ser substituída pela expressão etc. Tá bom? Simples assim, não é muito difícil. Próximo tipo de pontuação que a gente tem a nosso dispor dentro da língua portuguesa, que é muito importante também, e a gente precisa prestar atenção na hora de utilizar. São as chamadas aspas, tá bom? A gente tem as aspas. Vocês já viram de vez em quando vocês estão conversando com alguém, aí diz o seguinte, fala, nossa, fulano é tão educado, ou nossa, fulano é tão bonito. Vocês já perceberam que às vezes tem pessoas que fazem esse símbolo aqui com as próprias mãos? Por que às vezes na fala a gente utiliza isso daqui? Por que a gente faz isso? Na verdade, a gente está reproduzindo uma coisa da escrita na fala. Quando a gente está querendo ironizar, por exemplo, a gente utiliza as aspas. É um caso em que a gente pode utilizar as aspas. Além disso, existem outros casos dentro dos nossos textos em que a aspas ela é muito bem-vinda, ou elas são muito bem-vindas. Olha só, pessoal. Primeiro exemplo. A vírgula é um calo no pé de todo mundo, afirma a editora de opinião do jornal Correio Brasiliense, especialista em língua portuguesa. Pessoal, a gente tem uma expressão aqui que está entre aspas. Por que no meu texto essa expressão está entre aspas? Sabe por quê? Porque a gente está demonstrando que isso aqui que foi dito é a voz da especialista em língua portuguesa. A gente está trazendo uma citação. E essa citação, ela pode ser anunciada por 2 pontos, mas ela em si deve ser destacada dentro do meu texto. E como é que eu destaco uma citação dentro do meu texto? Utilizando aspas. Demonstra que foi a voz de outra pessoa que a gente trouxe ali para o texto. Então, primeiro caso de utilização de aspas, quando nós temos citações diretas, tá bom? Citações diretas. Outro caso em que a gente utiliza muito aspas, quando nós temos outros tipos de palavra como expressões coloquiais, neologismos, estrangeirismos e assim por diante. E aí a gente tem que marcar isso dentro do nosso texto, tá bom? Em regra, quando os textos são digitados, o estrangeirismo ele fica negritado. Quando você está escrevendo um texto, por exemplo, o que acontece? Ele vem marcado entre aspas, tá bom? Olha só os exemplos. Chaves, com 58 anos, é uma figura doente e fugida que hoje representa o establishment. Pessoal, o que nós temos aqui marcado como
uma palavra diferente. Essa última palavrinha da minha frase. Establishment. O que aconteceu aqui, pessoal? Olha só. Essa palavra é uma palavra estrangeira, tá bom? É uma palavra estrangeira, não é uma palavra que nós temos na língua portuguesa. Então, a gente tem que marcar no nosso texto que é um corpo estranho, por exemplo, né? E a gente faz isso, então, utilizando as aspas. Próximo exemplo. Não me venham com problemática que tem uma solucionática. Tem uma palavra aqui que foi colocada entre aspas. Por que essa palavra foi colocada entre aspas? Porque se trata de um neologismo, uma palavra que foi criada. Por quê? Porque a gente tem a problemática e aí essa autora foi lá e criou a solucionática, mas não é uma palavra que a gente tem na língua portuguesa. Então, quando a gente tem essas palavras diferentes que estão dentro do nosso texto, esses neologismos ou estrangeirismos, o que a gente faz? Marca isso com aspas, tá bom? E nos próximos exemplos, nós temos aqui o homem, ledo de paixão, não teve a fortuna que desejava. Nós estamos colocando as palavras aqui não no seu sentido literal, mas no seu sentido conotativo, não é isso? E às vezes a gente pode estar até indicando uma ironia, né? Então, se a gente utiliza as palavras com outro sentido, ou se a gente ironiza uma palavra dentro do nosso texto, a gente marca isso, tá? A gente demonstra que a gente está fazendo isso de propósito, a gente está ironizando, ou a gente está colocando outro sentido para as palavras, tá bom? E a gente tem aqui outros dois exemplos. Mulher de filé da Capilé, em Repórter Nerd. De novo, palavras que não são, né, comuns. Nerd não é uma palavra da língua portuguesa, né? E aí a gente percebe então que a gente tem que marcar isso mais uma vez com aspas. Para finalizar, Anderson Silva passou o carro no adversário. A gente percebe que isso daqui é uma gíria, uma expressão coloquial, né? A gente não tem um sentido literal para essa expressão. Então a gente tem que marcar esses coloquialismos ou neologismos ou estrangeirismos dentro do nosso texto. Como que a gente marca isso? Utilização das aspas. Beleza? E já caminhando então para o final desta nossa aula, o que nós temos, pessoal? Coloquei tudo junto para vocês, para a gente pensar de uma maneira geral, porque isso vai importar, já vai pegar gancho para o que a gente vai estudar na nossa próxima aula, tá? Travessão e parênteses, tá? Em regra, a gente utiliza o travessão, que é aquele símbolozinho assim, para marcar um diálogo. Isso é muito comum nos textos narrativos, tá bom? Então, o travessão, ele marca o diálogo ali, ele marca uma voz nos textos narrativos. Mas além desse uso dos textos narrativos, o travessão também, ele pode marcar uma informação a mais que a gente coloca dentro da frase. A gente chama isso de intercalação, tá bom? Então, o travessão, ele pode marcar intercalações, é isso que importa pra gente, vocês vão entender melhor já já. E da mesma forma, os parênteses, que são aqueles dois símbolos assim. Principal uso desses parênteses dentro do texto, também para marcar uma intercalação, tá bom? E também para passar algum dado sobre algum autor. Mas, professora, pelo amor de Deus, o que você está chamando de intercalação que pode ser marcada por travessão ou por parênteses, né? Vamos entender essa história agora. Dá uma olhadinha no meu slide. Olha só, pessoal. A minha frase originária é: os alunos pediram explicações sobre a matéria. Isso aqui a gente tem uma frase com sujeito, o verbo, complemento e ponto final, tá? Quem é o sujeito? Os alunos. Quem é o verbo? Pediram. E o complemento? Explicações sobre a matéria. Esses três termos da minha frase, eles não podem ser separados, por exemplo, com um travessão só ou com uma vírgula só. Esses três termos, eles têm que ficar assim, juntinhos. Jamais eu vou poder separar com uma vírgula, por exemplo, ou com um travessão.
O que eu posso fazer? Eu posso colocar informações a mais dentro dessa frase, que eu chamo de intercalação, tá? Ou intercalações. Só que eu vou ter que isolar essas informações a mais dentro da minha frase. E esse isolamento, que eu chamo de intercalações ali, eu posso fazer por meio de parênteses, travessões e vírgulas. Olha só, gente, no meu exemplo. Eu tenho aqui, da mesma forma, o sujeito, os alunos, e eu tenho aqui o verbo e o complemento, não é isso? Só que, no meio da minha frase, eu coloquei uma informação a mais, extremamente dedicados, certo? Como é que eu posso fazer isso? Isolo essa informação a mais, e eu posso isolar por meio de parênteses, posso isolar por meio de travessões e eu posso isolar por meio de vírgulas, tá bom? Posso isolar dessas três formas. O que eu não poderia fazer? Pagar tudo pra gente pensar. Eu poderia colocar só um travessão aqui no meio, por exemplo? Não poderia. Eu poderia colocar só um parênteses aqui no meio? Não poderia. E eu poderia colocar só uma vírgula aqui no meio? Não poderia. O que eu posso fazer? Isolar essas informações por meio de 2 parênteses, 2 travessões ou 2 vírgulas. Certo? Então, a gente tem que pensar nisso para entender o uso de parênteses e de travessão, que também são utilizados ali para marcar explicações, expostos aplicativos, intercalações e assim por diante, certo? Vou finalizando por aqui essa primeira parte da nossa aula sobre pontuação. E a gente retoma esse assunto na nossa próxima aula e a gente vai entender melhor essas intercalações, uso da vírgula e ponto e vírgula. Bons estudos e eu te espero na próxima aula. Até lá!